Bom dia a todos. Hoje vamos falar sobre pontos de acupuntura. O que é um acuponto ou um ponto de acupuntura? É um ponto da energia vital onde mora o Qi. Nos acupontos ocorrem mudanças e transformações, ou ainda trocas energéticas do homem com o céu e a terra. Alterações orgânicas ou funcionais despertam, em certos pontos da pele, uma alteração ou sensibilidade, a qual deixa de existir quando a patologia se resolve. Esses mesmos pontos, quando estimulados, via agulhas ou não, proporcionam um retorno à normalidade, temporária ou definitiva, do funcionamento do órgão correspondente. Os pontos de acupuntura, ou acupontos, apresentam características bioelétricas próprias, podendo, na dependência do grau dessas variações, tornar-se dolorosos ou passar a apresentar manifestações funcionais ou orgânicas que nada mais são que as consequências do estado energético do Zhang Fu e dos canais de energia. Classificação tradicional dos pontos de acupuntura. Pontos de meridianos. São os pontos existentes ao longo dos meridianos ou canais de energia. Pontos extraordinários. Existem de forma funcional fora dos meridianos ou canais principais. Pontos sensíveis. São pontos sensíveis ao toque, à pressão digital. Classificação funcional dos pontos de acupuntura. Pontos reativos. Quaisquer pontos que induzam a uma reação do paciente, gerando assim pontos sensíveis, pontos duros, pontos eletropermeáveis, pontos termorreativos e outros tipos de pontos reativos. Pontos indicativos. Os pontos indicativos, de acordo com teorias específicas, tais como diagnóstico pelo pulso, diagnóstico de acordo com a medicina chinesa e etc. Ações e funções dos pontos de acupuntura, ou acupontos. Ação local. Os acupontos apresentam uma ação-reação circunscrita ao local da aplicação da agulha. Pontos de acupuntura, antes de tudo, produzem um efeito local onde a agulha é inserida. Estes efeitos vão variar de acordo com o ponto e com o estímulo efetuado, seja ele de sedação, tonificação ou harmonização. Os pontos Ashi são pontos locais de dor, logo, existe indicação para acupuntura local. Os pontos de acupuntura para sintomas e efeitos locais são muito utilizados principalmente nos processos crônicos. Ação adjacente. Pontos vizinhos à área afetada.
Podem ser usados como um reforço dos pontos locais, ou ainda, no caso dos pontos locais estarem muito sensíveis, dolorosos, inflamados ou comprometidos de qualquer outra forma. Ação distante. Ação projetada numa área mais distante, mas ainda no trajeto do meridiano. Lembrando que não se trata somente do trajeto exterior, mas também do trajeto interior interno do canal. Pontos distais com localização distante da área afetada podem não só serem do próprio meridiano, mas também do meridiano acoplado ou de meridianos relacionados ao Zangfu afetado. Ação contralateral. Seleção de pontos que se localizam do lado oposto, contralateral à área afetada, baseado no conceito de que o Qi patogênico se instalando de um lado do corpo resulta no desequilíbrio, desajuste do Qi do lado contrário. Ação sistêmica. Ação sistêmica e regulatória do organismo. Pela medicina chinesa, a estimulação adequada dos pontos de acupuntura regulariza a corrente do Qi que circula nos meridianos e, consequentemente, nos Zangfu, distribuindo esse Qi por todo o corpo. Ação mental, espiritual, emocional. Existem pontos de acupuntura capazes de influenciar de modo distinto a nossa mente e as nossas emoções, de nos proporcionar clareza mental e tranquilidade, ainda que esses aspectos também possam ser secundários, já que são muitas vezes causadores do desequilíbrio físico. Ação da acupuntura. Os efeitos combinados da ação do Qi nos canais de energia, que se faz de maneira primária, têm ação sobre o sistema nervoso autônomo e sobre o sistema nervoso central. Age ainda na difusão e circulação do Qi, do sangue, o Xue, e dos substratos, hormônios, etc., provocando reações do tipo hipoalgesia, hiper ou hipofunção das estruturas orgânicas quando os pontos de acupuntura são estimulados. Seleção de pontos na acupuntura. Os pontos de acupuntura possuem basicamente uma função inata e uma função atribuída. Função inata de um ponto de acupuntura. São as funções características do ponto. Constam nas listas de funções descritas normalmente em qualquer livro especializado. Funções atribuídas a um ponto de acupuntura. Neste caso, as funções são atribuídas ao ponto dentro de uma técnica ou método utilizado. Na utilização de uma técnica, se estará atribuindo uma função para aquele ponto devido a uma característica especial própria daquele ponto que o torna, em conjunto com outros pontos, ideal para atingir determinado objetivo.
Pontos importantes e com características especiais na acupuntura. Ponto de tonificação. Este é o ponto mãe com relação aos 5 elementos representados em cada meridiano regular, e seu estímulo provoca o aumento de energia no meridiano e da função do órgão correspondente. Ponto de sedação. Este é o ponto filho com relação aos 5 elementos representado em cada meridiano regular, e seu estímulo provoca a diminuição de energia nos meridianos e da função do órgão correspondente. Regras de tonificação e sedação dos pontos dos 5 elementos em cada meridiano. A regra Shen, que é a tonificação da mãe tonifica o filho e a sedação do filho seda a mãe. E a regra Ko, a tonificação da avó seda o neto e a sedação da avó tonifica o neto. Pontos Yuan ou fonte. Yuan significa origem, referindo-se à fonte do Qi. Os pontos Yuan podem produzir tanto tonificação quanto sedação diretamente no meridiano. Atuam restabelecendo o equilíbrio da energia, estimulam o Qi e regularizam as funções fisiológicas dos órgãos internos. Pontos Luo ou de conexão. Ponto Luo é onde se inicia o meridiano colateral. A principal função dos canais de conexão é a de unir o meridiano Yang com seu meridiano Yin acoplado e regulagem. São usados então para regular as doenças que afetam os dois canais acoplados. Pontos Qi ou de acúmulo. É o local de encontro de Qi, Qi e Xue dos meridianos nas camadas mais profundas. Quando os meridianos estão com distúrbios energéticos, a observação desses pontos, que são os pontos Qi ou de alarme, auxilia no diagnóstico de doenças agudas, pois, nestes casos, tornam-se sensíveis. Pontos Shu antigos ou dos 5 elementos. Esses pontos estão localizados ao longo dos 12 meridianos regulares e se situam entre o cotovelo e a ponta dos dedos, ou entre o joelho e a ponta dos artelhos. São chamados de Jin, Jing, que é nascente, Ying, manancial, Shu, riacho, Jing, rio e He ou Ro, mar. Comparando-se assim o fluxo do Qi dos meridianos ao volume do fluxo da água na natureza. Suas funções também serão diferentes. Pontos Shu dorsal ou de transporte posterior. São pontos específicos no dorso do corpo e recebem a denominação do Zhangfu. São pontos de transferência de Qi e afetam os sistemas diretamente. Pontos Mo ou Mu ou de coleta frontal. Os Mu frontais são pontos reflexos situados na região do tórax e abdômen, onde o Qi dos respectivos sistemas Zhangfu fundem-se. O ponto Mu pode pertencer ou não ao próprio meridiano. Liga-se diretamente ao órgão ou víscera.
Reações como sensibilidade e dor nestes pontos são importantes para o diagnóstico e tratamento de alterações do Zhang-Fu. Pontos de união ou influência apresentam influência especial sobre determinados sistemas. O F3 sobre órgãos, o VC12 vísceras, VC17 QI, B17 sangue, VB39 medula, E9 vasos, B11 ossos e VB34 tendões. Pontos de confluência. São 8 pontos de encontro entre os 8 meridianos extraordinários e os 12 meridianos principais, e podem ser utilizados no tratamento dos 8 meridianos extraordinários. Pontos de união inferior. Trata e influencia todos os 6 órgãos Fu Yang. O E36, estômago. O E37, intestino grosso. E39, intestino delgado. B40, bexiga. B39, triplo aquecedor. E VB34, vesícula biliar. Para uma boa aplicação das agulhas, devemos levar em conta equilíbrio na combinação dos pontos distais e locais, pontos a nível superior e inferior do corpo, esquerda e direita, yin e yang, que é interior e exterior, e frontal e posterior. A seleção de pontos. Devemos levar em conta a ação energética do ponto, a dinâmica do fluxo do Qi no meridiano, a área do corpo afetada, que é a área alvo, combinação de pontos de diferentes meridianos. Este método seleciona pontos com funções semelhantes, associados para serem utilizados simultaneamente para atuarem de forma sinérgica e aumentarem a eficácia terapêutica. Permite a seleção de menor número de pontos com maior precisão e eficácia. Os pontos devem ser selecionados de acordo com a posição do paciente. Na realidade, em nosso corpo, não é preciso grandes estímulos para provocar respostas. Pequenos estímulos são suficientes para provocar grandes respostas. Se considerar que uma fibra nervosa, em seu trajeto, vai se comunicando com outras fibras, constituindo um sistema de adição, este fato significa que um estímulo pequeno, ao chegar no sistema nervoso central, se torna um grande estímulo. Para finalizar, devemos ter em mente que um acuponto pode nos revelar muito sobre determinadas situações presentes no organismo, assim como pode ser a chave pela qual se deflagra a restituição do equilíbrio energético em todos os níveis do nosso corpo, seja ele físico, mental, emocional ou espiritual. Dizem que o bom acupunturista é capaz de obter um excelente resultado com uma só agulha, já que é capaz de entender exatamente onde existe o bloqueio e ir direto ao ponto. É preciso conhecer e reconhecer as funções
e disfunções energéticas do organismo. Fazer um bom diagnóstico e lembrar de que nem tudo se resolve apenas com as agulhas. Podemos ainda utilizar outras técnicas terapêuticas. O mais importante é desenvolver a consciência do cliente em relação ao fator causal do desequilíbrio, incentivar a mudança de visão e de atitude da pessoa para uma vida mais plena e feliz. Obrigada a todos.